Olá, aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. No último estudo nós vimos sobre a lei moral, que é a qual pertence os 10 mandamentos, não é isso? Nós vimos que os 10 mandamentos foram escritos por Deus, né? Ele escreveu com o seu dedo, todo ali, em duas tábuas de pedra. 4 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Os outros 6, amar ao próximo como a si mesmo. 10 mandamentos no total. Então, pega a sua Bíblia e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse dia que nos concede, dia que é teu, que é santo, que é bom. Queremos pedir neste momento sabedoria e entendimento da tua palavra através do Santo Espírito, Senhor, para que ele venha nos capacitar e nos moldar para fazermos a tua vontade e não a nossa. Perdoa as nossas faltas, abençoa cada pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, seja com as suas necessidades. Te pedimos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos estudar sobre o mandamento esquecido. Por que isso? Qual é o mandamento esquecido? Primeira pergunta é: o que diz o quarto mandamento? Qual é o quarto mandamento? Êxodo, capítulo 20, e o verso 8 a 11. Vamos lá. Êxodo 20, 8 a 11 diz: lembra-te do dia de sábado. Olha só. Dos 10 mandamentos, esse é o único que Deus fez questão de colocar a palavra lembra-se. Por que Deus fez isso? Para que a gente não esquecesse. Mas o que foi que o povo fez? Esqueceu, substituiu, não tá nem aí, né? Faz pouco caso. Ah, é da lei de Moisés, não precisa mais guardar. Tem o sábado no Novo Testamento? A gente vai ver daqui a pouco. Tem. O discípulo guardava, Jesus guardou, Maria guardou. A gente vai ver daqui a pouco. Mas observe, diz o verso 8 do capítulo 20 de Êxodo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só. A palavra de Deus está aqui nos dizendo que Deus fez 3 coisas com o sábado, e a gente vai ver isso, confirmar isso em Gênesis, que é a segunda pergunta: quem ele estabeleceu o sábado, quando e por quê? Ah, mas é a lei de Moisés. Vamos ver se é de Moisés? Gênesis capítulo 2, e o verso 1, 2 e 3 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Mais uma vez ele abençoou, santificou e descansou. E Deus se cansa? Não. E o que foi que Deus fez então no 7º dia? Apenas parou para observar tudo que ele tinha feito e começou a conversar com Adão e Eva ali, dizendo: olha, no primeiro dia eu fiz isso, no segundo aquilo, não. E aí foi conversando e vendo tudo que tinha feito ali. Isso aqui são margaridas, aqui são rosas, aqui são violetas. Foram apresentando tudo para Adão e Eva. Disse: olha, os animais é você quem vai dar os nomes. Olha que coisa mais maravilhosa. E ele viu que era tudo muito bom. Então, quando Deus estava lá no jardim no 7º dia da criação com Adão e Eva, Moisés já tinha nascido? Existia? Nem foi perguntar que tinha nascido. Moisés existia? Não. Moisés nem sonhava nascer. E aí, Deus já tinha dado o sábado como um dia de guarda, um dia que deve ser guardado, abençoado. Um dia que Deus guardou, abençoou e santificou. Vai deixar de valer? Hum? Deus mente? Deus muda de ideia? Claro que não. Está lá em Malaquias que Deus não muda. Então, assim, foi Deus quem criou o sábado, quem estabeleceu o sábado como dia de guarda, na criação. E para quê? Para o nosso próprio bem. Deus criou o sábado, lá em Marcos 2, 27 e 28, fala que o sábado é por causa da gente, porque a gente precisa ter um tempo para a gente mesmo,
para o próximo e para Deus. É um dia separado para a gente adorar e louvar ao nome de Deus. Vamos ver o que está escrito em Marcos, capítulo 2, o verso 27 e 28. Diz assim: em verdade vos digo que tudo será... Não, pera, tô lendo o 3, é o 2, 27, 28 aqui. E acrescentou Deus: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Olha só, aqui vem contando, né, um acontecido com Jesus e os discípulos. Disse que um dia os discípulos estavam com Jesus, atravessaram uma seara ali, né, espigas de milho, de trigo, não é identificado muito aqui, eram espigas, e disse que os discípulos começaram a colher ali e comer. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha... Jesus não tinha cavalo, o discípulo também não tinha, nem camelo, coisa para estar, né, viajando. Eles viajavam a pé vários dias para chegar na próxima cidade, ou então de barco quando era por mar. Era um transporte que Jesus chegou a usar realmente a serviço, a trabalho. Foi esse aí, né, no seu jumentinho que ele montou para entrar em Jerusalém, para cumprir realmente a palavra de Deus, como estava escrito. E então eles já estavam aqui vários dias, os discípulos estavam com fome, e era dia de sábado. E os fariseus, escribas, aqueles que estavam ali de olho em Jesus, ali já procurando uma coisinha assim para condenar Jesus, e que tinham o sábado como uma coisa assim, sabe? Como se fosse que se fizesse qualquer outra coisa no sábado que não que eles dissessem, a pessoa estava perdida. Né? Não podia cuspir no chão dia de sábado. Se tivesse andando na sexta-feira e o sábado, o pôr do sol chegasse, o sábado chegasse, a pessoa não podia dar mais nenhum passo. E aí eles colocaram muitas regras em cima do sábado. E o sábado ficou pesado para o povo. O povo já não tinha mais alegria de guardar o sábado. Por isso que Jesus veio para mostrar a maneira correta de guardar o dia do Senhor. É o dia de fazer bem. Então, a gente vai estudar mais um pouco no próximo estudo sobre isso. Mas, então vamos aqui para a questão. Jesus estava com eles. Quem é Jesus? O Filho de Deus. O dono de todas as coisas. E Jesus deixou eles colherem. E os escribas foram lá espinzinhar, porque hoje é sábado, é colhendo, e está trabalhando, não sei o quê. E aí Jesus foi, né, e disse para eles que, no verso 26, no 25, assim, mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi? Olha como o exemplo que Jesus deu, né, de Davi. Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? Ó. Gente, os discípulos estavam com fome. Não era nada demais chegar ali, eles não estavam roubando. Sabe por que eles não estavam roubando? Porque naquela época eles tinham uma lei que era o seguinte: você tinha uma fazenda vamos dizer, uma fazenda de milho, né? De milho mesmo. Então o fazendeiro ali chegava a época de colher o milho, ele colhia aqueles milhos, os milhos que caíssem no chão não era colhido, e ainda deixava alguns milhos no pé. Para quem? Para os órfãos, para as viúvas, para os pobres, para os andarilhos, aquelas pessoas que passavam ali. Então, se a pessoa estivesse passando ali pelo milharal e já tivesse sido colhido, a pessoa podia entrar lá e pegar e comer, e não era taxado como ladrão. Não é que nem hoje que a pessoa tem um pezinho de manga, a pessoa vai tirar e... né? Não pode tirar uma manga e já chama de ladrão. Naquela época tinha essa bondade, né? Tempo bom. Mas os fariseus, não achando que inventar, não ia ter que chamar de ladrão porque a gente não estava roubando coisa nenhuma. Então, como é que pode? Seus tipos estão aí pegando, tirando milho, tá errado, já sabe. Não. E aí Jesus disse para ele: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ainda falou: e de sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem foi que criou o sábado? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade estava na criação. Ele criou o sábado. Então, se ele é o dono, ele pode dizer: pode pegar e pode comer. Não é verdade? Se você tem a sua casa e uma pessoa bate na sua porta e você
vai lá, abre a porta e não pede para a pessoa entrar, a pessoa não vai se passar por você e entrar com tudo dentro da sua casa, não é verdade? A não ser que seja bem mal educada. Né? Tem gente assim. Porém, se você diz, entra, vamos, entra aqui, sente aqui, quer uma água, um suco, a casa é sua, você manda, você oferece o que você quiser. Jesus é o Criador, ele é o dono. No sábado. Então ele não estava fazendo nada de errado. O discípulo estava com fome dias sem comer, andando estrada fora. Então, sábado é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Vamos então à terceira pergunta. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Como são vários, eu não vou falar aqui, senão vai ficar bem estendido, mas você pegue a sua Bíblia e veja em quais foram os homens, né? Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? O de Moisés, né? Cerca de 1500 a.C. Lá, Êxodo 16, 23. Guardar o sábado. Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías 58, 13, 14 e 56, 4. Sábado. Jeremias, cerca de 600 anos antes de Cristo. Jeremias 17, 24 e 27, sábado. Ezequiel, cerca de 600 anos também antes de Cristo. Ezequiel 20, 12 e 20, o sábado. Esdras e Neemias, 420 anos antes de Cristo. Neemias 13, 15 e 19, o sábado. No Antigo Testamento não há nenhum texto indicando a mudança do dia de guarda. Nenhum. Sempre Deus avisando ali. Sábado é o dia de guarda, é o dia de fazer a vontade, a minha vontade, não a sua vontade, né? Qual foi, então, o dia observado por Jesus? E Jesus? Que dia ele guardou? Foi domingo? Foi segunda? Terça? Que dia foi que Jesus guardou? Vamos, então, para Lucas, capítulo 4 e o verso 16. Lucas 4,16 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Quem foi que entrou, que foi para Nazaré? O tema desse textozinho aqui é: Jesus prega em Nazaré e rejeitado pelos seus. Jesus foi para Nazaré. Ele entrou lá na sinagoga. O que era a sinagoga dos judeus? Uma igreja. Era a igreja deles, a chamada de sinagoga. Tem gente que fala sinagoga. E disse que dia foi que ele foi para a igreja? Sábado. Foi domingo? Segunda? Terça? Sábado. Ele foi e ele pegou o livro para ler, né? E foi o livro do profeta Isaías, onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Onde está isso? Novo Testamento. Jesus estava vivo com os discípulos, pregando e ensinando para eles e para o povo. E ele foi para a igreja no sábado. Aqui diz, segundo o seu costume. Se eu tenho um costume de todo domingo ir lá no centro aqui de Cascavel, ali na Avenida Brasil, tomar um sorvete, quando alguém bater na minha porta no domingo, vai lembrar, não, dia de domingo a Sandra sempre vai ali. Eu não faço isso. Tomar um sorvete. Ela tá lá, eu vou lá ver ela. Vou vê-la, né? Então, Jesus tinha o costume de aos sábados ir para a igreja, gente. Não era? Ele não fazia outra coisa no sábado, a não ser ir para a igreja. Você vai ver que Jesus curou um leproso, curou um homem da mão ressequida, Jesus curou uma senhora corcunda, tudo no sábado. Por quê? Qual o trabalho que dava para Jesus dizer: a tua fé te curou, vais, estás curado. Isso é trabalho, gente. É fazer mal para alguém, é cansar. Ele ganhou dinheiro com isso, ele cobrou, como muita gente hoje faz, né? Venha cá que você vai ser curado, traga sua oferta, aumente aí em mais de 20% que você vai receber a cura, enfim. Ele não cobrou nada por isso. Ele só fez o bem. Não é errado fazer o bem dia de sábado, gente, pelo amor de Deus. O que é que a gente não pode fazer
A gente vai ver no próximo estudo o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer no sábado, para isso não ficar muito extenso. Então, Jesus, ele guardou o sábado. Vamos então agora para a pergunta 5. E que dia guardavam os seguidores de Jesus? Antes da gente ir para a pergunta 5, eu vou para uma pergunta que não tem aqui no estudo. Mas eu gosto de fazer ela porque eu já estudei a Bíblia e já observei isso e eu gosto de passar, né, o que eu aprendo para as pessoas. Vamos fazer uma suposição. Vamos imaginar que Jesus estava vivo e disse para Maria, para os discípulos, para José, para João, para Pedro: olha, a partir de hoje vocês não vão mais guardar o sábado, entendeu? Não preciso mais guardar, eu tô aqui com vocês e eu sou a graça e vocês não precisam guardar o sábado, não precisam guardar mandamento nenhum. E muito menos o sábado. Vamos entender que Jesus ensinou isso, né, para as pessoas. Então, a partir daquele momento que Jesus ensinou, elas estão cientes de que o sábado não é para ser guardado. E então Jesus morreu. Tá. Vamos ver o que aconteceu depois da morte de Jesus? O que foi que aconteceu? Vamos então para... Deixa eu pegar aqui minha Bíblia de Estudos, que eu gosto dessa aqui, que eu sempre estou marcando ela. Vamos para Lucas, capítulo... Deixa eu ver aqui a morte de Jesus. Lucas, capítulo 23, e o verso 44 em diante. Eu vou falando e você vai acompanhando comigo, certo? Ó, segundo a Bíblia, se você ver lá em Gênesis, deixa Lucas aberto e vamos, ou marque aí com alguma coisa, e vamos para Gênesis, para a gente ver o primeiro capítulo na criação. Eu vou ler só uma das coisas que Deus criou para você entender, olha. O capítulo 1 e o verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aí o verso 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Tarde e manhã o primeiro dia. Então, segundo a Bíblia, primeiro vem a tarde, para depois vir o dia. Vem a tarde para o dia. O dia tem 24 horas, 12 horas é noite e 12 horas é dias. Mas até nisso o inimigo mexeu para confundir as pessoas e fazer as pessoas quebrarem o sábado. Mas Deus nos revelou essas verdades e a gente guarda o sábado conforme a palavra de Deus. Então, a partir de sexta-feira, 5h30, 6 horas, lá do que o sol está se pondo, a gente está recebendo o sábado, certo? E agora eu pergunto para vocês, que dia, segundo a Bíblia e segundo o conhecimento de todos, foi que Jesus morreu? Jesus morreu em que dia? Numa sexta-feira, não foi isso? Então, eu vou comprovar aqui, dentro agora do Novo Testamento, de que o sábado começa sexta-feira à tarde. Vamos lá. A morte de Jesus. Lucas 23 e o verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo umas 3 horas da tarde. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Aí agora vamos para o verso 50. Não, fique na mente que Jesus morreu. Então quem seguiu ele não precisava, ele ensinou que não era para guardar mais o sábado, que nem as pessoas dizem por aí, né? Assim? Então, se ele ensinou, quem seguia ele vai fazer diferente. Ele morreu na sexta-feira, ia começar o sábado e eles podiam fazer tudo normalmente, porque Jesus ensinou assim. Isso entre aspas. Então vamos lá. Agora no 50, né? 23 e o verso 50 de Lucas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bem bom e justo, que não tinha concordado com os desígnios da ação dos outros, natural de Arimateia, né? José de Arimateia,
cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E, tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E o verso 54, Jesus morreu na sexta-feira, não foi? Verso 54, era o dia da preparação e começava o... Lê na sua Bíblia. Sábado. Estamos certos em guardar o sábado a partir de sexta-feira? Começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Naquela época elas tinham o costume de embalsamar, né, os mortos. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Pronto. Quem eram essas mulheres? Lucas 24, 10. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Por quê? Domingo de manhã, olha, 24 verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Foram elas ao túmulo levando os aromas que tinham preparado. Mas antes chegaram lá, Jesus já não estava. Ele já tinha ressuscitado para a honra e glória de Deus e para a alegria nossa. Observe. Sexta-feira Jesus morreu. Elas prepararam, mas aí chegou o sábado. Não deu tempo, elas foram guardar o sábado segundo o mandamento. Jesus já estava morto. Era Maria, Maria Madalena, Maria, a mãe dele, estava ali, entre outras. E elas não embalsamaram o Filho de Deus, porque era sábado. Entendeu? Ele era o Filho de Deus. Que fosse qualquer outro. Elas não iam embalsamar, porque o sábado era o dia de descanso. E fazer todo aquele procedimento era cansativo, era um trabalho que era feito. Jesus não foi embalsamado. Sabe quando é que Jesus foi embalsamado? Quando Maria jogou perfume ali nos pés deles. Ali ele foi ungido. Vivo. Ele não foi embalsamado. Morto. Agora eu falo para vocês. Jesus era o Filho de Deus. Ele morreu na sexta-feira. Ele poderia ter ressuscitado no sábado? Com certeza. Mas até morto, ele guardou o sábado. Ressuscitou no terceiro dia, no domingo. Sexta, sábado, domingo. Ressuscitou no terceiro dia, gente. Ele poderia ter ressuscitado no segundo, mas não, descansou de todas as suas agruras. É para isso sábado, é para a gente relaxar, para a gente esquecer os problemas, para a gente pensar em ajudar quem precisa, para a gente louvar a Deus, para a gente adorar a Deus na sua presença, ouvir a sua palavra, louvá-lo. É para isso sábado. Dá um descanso, dá um tempo para a mente, para o corpo e para o espírito. Entendeu? Então, assim, Jesus guardou o sábado. Maria, a mãe dele, guardou. As outras guardaram também. Todos os discípulos guardaram. Onde a gente tem que comprovar que os discípulos guardaram. Então, agora vamos para outra suposição. Beleza. Vamos imaginar, porque a gente já viu que uma foi falsa, né? Jesus não ensinou que não era para guardar o sábado antes de morrer. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, que era o dia de domingo, era o primeiro dia da semana, que na Bíblia não aparece a palavra domingo, é conhecido como o primeiro dia. Domingo é um nome pagão, né? A palavra domingo a gente ainda vai estudar sobre isso, você vai entender. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Vamos imaginar então que ele ressuscitou e ensinou agora, né? Para a mãe, para os discípulos. Gente, olha, a partir de hoje eu ressuscitei, o dia para se guardar hoje não é mais sábado, é domingo. Porque foi o dia que eu ressuscitei, esse dia tem que ser glorificado, não. Não tem isso escrito na Bíblia. Mas vamos imaginar. E aí Jesus ensinou para eles, porque Jesus passou 40 dias com ele, né? A gente já viu isso lá em Atos, né? No capítulo 1. Depois que ele ressuscitou, ainda ficou 40 dias com os discípulos. E depois ele subiu aos céus. Vamos imaginar que ele ensinou e foi embora. Foi pro céu. Deixou os discípulos lá. Agora se virem aí. O dia para guardar é domingo, será? Foi desse jeito?
para esse povo estar falando que o dia de guardar é o domingo e não o sábado, ou é qualquer dia da semana que a pessoa quiser e bem interessar. Vamos para Lucas, capítulo... Não, Lucas a gente já leu. Vamos para Atos, capítulo 13. Atos, Novo Testamento. Atos, capítulo 13, e o verso 14 e 27. Diz assim: 14 e 27. Mas eles... Atos 13, 14 e 27. E navegando de Pafos, Paulo, né, que se tornou apóstolo depois que Jesus já tinha ido para o céu, e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E o 13:27 diz: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lê todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Que se lê todos os sábados. Mas tem um aqui, em Atos mesmo, que eu gosto mais do que esse texto. É Atos 17. E o verso 1 e 2 diz assim, ó. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Por 3 sábados, Novo Testamento. Jesus já tinha ido. Por que que agora eles continuavam indo para a igreja no sábado e não no domingo, na segunda ou na terça? 3 sábados, segundo o seu costume. Qual era o costume de Jesus? Dia de sábado? Tá na igreja. Qual era o costume do discípulo dia de sábado? Tá na igreja. Paulo e quem? Paulo e Silas. Tem vários outros textos aqui em Atos falando os dias de Paulo pregando no sábado na sinagoga. Certo? Que dia, então, aqueles que serão salvos vão guardar? Aí Jesus vai vir, vai levar a gente para ter um novo céu, uma nova terra. Qual é o dia, então, que vai ser guardado quando Jesus voltar e dar um basta nessa bagunça toda? Vamos, então, para Isaías 66, certo? Isaías 66 e o verso 22 e 23, que diz assim: porque os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Todo sábado, toda a carne irá diante de Deus para adorá-lo. Qual é o dia? Sábado. Quem está dizendo isso? A palavra de Deus, não sou eu. Pega a sua Bíblia, confira os textos. Não fique só me ouvindo, tá? Podemos ignorar então esse mandamento? Claro que não. Em Tiago 2, 10 a 12 diz o seguinte, perto ali de Apocalipse. Tiago 2, 10 a 12 diz assim. Olha, aqui é um que eu não falei, né? Que os mandamentos estavam assim separados. Aqui tem alguns, ó. 10 a 12 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, 10 menos 1 para Deus é 0. É 0. Não adianta você guardar o sábado e não honrar pai e mãe. Não adianta você honrar pai e mãe e não guardar o sábado. É 0 para Deus. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Quem disse isso? Aqui, Tiago. Novo Testamento. Então, a palavra de Deus é bem clara de nos mostrar
que o sábado faz sim parte dos 10 mandamentos. Salva a gente? Não salva, não. Não salva. Mas se eu não obedeço, eu também não vou ser salva. Se Jesus disse, faz e eu não faço. Se Jesus diz, não mate, eu mato. Se Jesus diz, não roube, eu roubo. Se Jesus diz, não adultério, eu adultério. Eu vou ser salva. Eu estou sendo desobediente. Eu estou desobedecendo a ordem de Deus. Então, como que agora as pessoas tiram, né? São 10 mandamentos. Aí, uns muda, né? Substituiu. Outros tiraram. Outros só guardam 9. E aí eu te pergunto, na sua igreja, quantos mandamentos são guardados? Se Deus diz que amar a Deus sobre todas as coisas, é guardar os 4 primeiros mandamentos. E amar ao próximo como a si mesmo, é guardar os 6 últimos mandamentos. 10, são 10, não são 9 nem 8, são 10. Quais mandamentos você tem guardado? Você tem feito a vontade de quem? Pare para pensar. Vamos então aqui à recapitulação. O sábado foi instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos templos dos seguintes profetas: Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Êxodo, Neemias, entre tantos outros. Jesus observava o sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado após sua morte e ressurreição. Demonstramos amar a Jesus seguindo os mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Qual deve ser o seu compromisso de fé? Crer que o sábado teve a sua origem em um mundo sem pecado, desejar observar o sábado como Jesus fazia e, se precisar, pedir a ajuda de Deus para cumprir e guardar os 10 mandamentos. É fácil? Não, mas é possível, porque em Jesus nós podemos todas as coisas. Que Deus assim te abençoe. No próximo estudo nós vamos falar um pouco mais sobre esse mandamento. Vamos orar. Obrigada a Deus, porque a tua palavra é esclarecedora. Ela que nos ilumina, Senhor, e nos guia. Obrigada pela tua companhia no estudo dessa palavra, desses estudos bíblicos, meu Pai. Continua sendo com cada pessoa que ouviu esse estudo e que ela comprove por elas mesmas essas verdades. Te pedimos que nos dê uma semana próspera e feliz na tua santa e boa presença. Em nome de Jesus. Amém. Até lá.